Oi, gente boa. Muito boa tarde, viu? A todos vocês, aqueles que estão aí nos prestigiando, vendo esses vídeos. Eu espero que estejam ajudando em alguma coisa, viu? Na verdade, eu também cumprimento os meus netinhos, 7 netos. Por quê? Porque este projeto começou com a ideia de promover entre os netos a prática pela leitura da Bíblia, né? O gosto por isso. Eu pensei, para estimulá-los, em começar falando sobre as promessas, sobre as profecias, todas registradas no Antigo Testamento, e que dissessem respeito à vinda do Messias, né, esperado. E, finalmente, grande parte dessas promessas foram cumpridas com o nascimento de Jesus Cristo, sua vida, sua morte e ressurreição. Porém, muitas outras profecias ainda se cumprirão, com certeza absoluta, quando Jesus voltar no final dos tempos. Vamos ver, então, uma coleção dessas promessas da segunda vinda de Jesus Cristo mais adiante, né, em outros vídeos. Tá bem? Muito bom, gente boa. Então, feitas essas considerações, nós vamos em frente, porque atrás vem gente. No vídeo de hoje nós vamos prosseguir falando sobre Isaías. Isaías é conhecido como o profeta messiânico e o livro dele é conhecido como sendo o quinto evangelho. Veja que coisa interessante. Nós conhecemos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Evidentemente que no Novo Testamento. Porém, o livro do profeta Isaías é considerado o quinto evangelho. Tanto ele fala de uma forma muito clara da vinda do Messias. Ok? Vamos ver, por exemplo, o capítulo 11. O capítulo 11, o profeta começa com uma visão, né? Ele é um vidente, né? Então ele começa com uma visão sobre um descendente de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi, do rei Davi. Ao rei Davi foi prometido que o reino dele seria eterno, não é? Numa ligação direta com a figura, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então o profeta Isaías ele começa a falar de Jessé, evidentemente que da linhagem de Davi. Eu vou ler algumas partes desse texto do capítulo 11, para que fiquem fixados em suas mentes, ok? Diz o seguinte: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará fruto, ou frutos. O Espírito do Senhor estará sobre ele, o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. Percebem como fica assim muito claro de que Isaías está falando do Messias que haveria de vir. Está falando de um Salvador, de alguém que traria salvação para todo mundo. Então ele complementa aquela ideia lá dita por Deus a Abraão de que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então é interessante como é claro, né, essa ligação entre aquilo que Abraão havia falado, aquilo que Isaías fala, aquilo que foi prometido a Davi. Percebem? Em Isaías 61, 2, nós lemos um texto parecido com este, não é? Falam também sobre o Espírito de Deus. Leiam lá,
Leiam Isaías 61, 2. E depois vejam o que Jesus fala sobre tudo isso, quando ele lê as Escrituras Sagradas em Nazaré, sua cidade. E esse texto está registrado lá em Lucas 4, de 16 a 21. Então, eu vou ler para vocês também. Eu estou lendo numa Bíblia cuja versão é NVT, ou seja, Nova Versão Transformadora. Usa palavras, às vezes, um pouco diferentes de algumas Bíblias mais tradicionais, porém, o conteúdo é o mesmo, lógico, ia ser diferente. Mas Lucas 4, de 16 a 21, diz o seguinte, presta atenção. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Muito bem. Entregaram-lhe o livro de quem? Do profeta Isaías. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Percebe? Ele abriu o livro e encontrou. Se ele encontrou é porque procurou, né? Procura, acha. Encontrou o lugar onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, que já é chegado o tempo do favor de Deus. Jesus Cristo lê esse texto. O texto de Lucas prossegue, diz o seguinte: Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Percebe? Jesus Cristo confirma que aquela profecia escrita lá em Isaías 61, 2, era sobre ele. Hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Muito bem, é isso por agora. Nós lemos aí 2 textos do livro de Isaías que deixam para nós muito claro, né, a forma como ele escreve sobre o Messias e a forma como as profecias dele se cumprem. Ok? Então, muito bom. Dito isso, nós vamos terminar, vamos parar aqui e vamos continuar com o vídeo, acho que vai ser o 23 ou 24, não sei. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.